Olá, eu sou a professora Dani Lima. Vamos falar um pouco sobre os descritores de língua portuguesa do 9º ano. Essa sequência de vídeos é dedicada especialmente para você, aluno e aluna do 9º ano. Nossa intenção aqui é ajudar você a fixar ainda mais os descritores de língua portuguesa para lembrá-los na hora da prova. Bons estudos e ótima prova! Dentro do tópico Coerência e Coesão no Processamento do Texto, nós vamos ver agora o descritor 11, estabelecer relação lógico-discursivas presentes no texto, marcados por conjunções, advérbios, etc. Descritor 11, estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios e etc. Então vamos lá, por partes. Estabelecer. Determinar, precisar, instituir, definir, designar, estipular, decidir, indicar, demonstrar, afirmar. Vários significados de estabelecer. O que são relações? São as ligações, as associações, as conexões. Que conexões são essas? Lógico-discursivas. Quando a gente ouve a palavra lógico, a gente lembra de quê? Racional, uma coisa que é fundamentada. E discursiva, tem a ver com os princípios da linguagem, que estão presentes no texto e são marcadas. O que é marcadas? Determinadas, definidas, estipuladas pelas conjunções, pelos advérbios e etc. Então vamos lá. Descritor 11. Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções e advérbios. Estabelecer, determinar, definir as relações, as ligações, as conexões lógico, racional, discursiva, que tem a ver com a linguagem, que estão presentes no texto e são marcadas, são definidas pelas conjunções, pelos advérbios e etc. Então, descritor 11. Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. Estabelecer, determinar as relações, as conexões lógico-discursivas, que é racional e tem a ver com a linguagem, que estão presentes no texto, que são marcadas, que estão definidas pelas conjunções, pelos advérbios, pelas preposições, por vários elementos linguísticos. Então, descritor 11. Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. Determinar as conexões racional, linguístico, que são definidas pelos advérbios e pelas conjunções, pelas locuções, pelos vários elementos gramaticais. Por quê? Nós temos que lembrar que gramática é raciocínio também. Não é só matemática que é raciocínio. Gramática, ela nos ajuda a raciocinar melhor o texto. Porque a gramática é a parte da língua, da linguagem, do estudo da língua, que ajuda a gente a entender como que funciona as coisas, o nome, a funcionalidade. E isso não é para a gente decorar, é para a gente entender. E, principalmente, para a gente conseguir visualizar lá no texto aquela relação tá lá. Porque gramática, nós temos que colocar isso na cabeça. O descritor 11 veio para nos lembrar isso, que gramática também é raciocínio e interpretação. Tá? Então, estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções e advérbios. Porque aqueles advérbios, aquelas conjunções, as palavras que estão ali, elas têm um propósito e a gente vai tentar identificar raciocinando, interpretando por que elas estão ali. Vamos ver isso na prática. No banco de questões, elaborado em 2013 pela Secretaria Municipal de Educação, na página 19, nós temos uma tirinha da Elga e do H. Então, nós vamos ler essa tirinha e vamos ver qual é a questão sobre ela. Vamos ler. Diz assim: como é que é seu marido, Elga? Forte, gentil, trabalhador, generoso.
Mas sempre há um mas. Então nós vemos aí 3 personagens. Alguém que pergunta para Helga sobre o marido dela. E o marido dela, que é o H, está lá, ouvindo a conversa. E ela começa a exaltá-lo, falando que ele é forte, que ele é generoso. E aí, de repente, ela fala um mas. E a H escuta porque ele já estava todo empolgado. Oh, beleza, falando bem de mim. E ela vai lá e fala, mas... Então, esse mas, ele causa alguma coisa no texto, não causa? Vamos olhar o que a questão está perguntando. A questão fala assim, a fala da mulher no terceiro balão sugere que ela... Qual é a fala da mulher no terceiro balãozinho? O terceiro balãozinho é o mas. Então, essa questão está tentando entender o que esse mas aí vai causar no texto. Vamos olhar a primeira alternativa. A letra A diz assim... Vamos ler de novo. A fala da mulher no terceiro balão sugere que ela, letra A, vai continuar a enumerar as qualidades do marido? O mas significa continuação? B, vai dizer algo que repreenda a mulher com quem ela conversa? Será que ela vai mudar de assunto, parar de falar do marido dela e falar alguma coisa com a mulher? Será que é isso? Letra C, vai apontar algum defeito do marido? E letra D, vai dizer seus próprios defeitos? A gente sabe que o quê? O mas continua falando, mas vai mudar a característica, a qualidade. Vai continuar falando do marido? Vai continuar falando do marido. Só que ela estava falando bem, de repente, ela muda o que ela vai falar sobre o marido. Então, esse mas aí, qual é? O que ele está fazendo aí? Ele está dando a ideia... A gente nem sabe o que ele falou, o que ela falou depois. Né? Nem sabe. Mas a gente entende que esse mas aí significa que ela vai falar alguma coisa dele que não era tão boa como ela havia falado. Tanto que o H fica com essa cara desanimado, esse pensamento desanimado. Ah, poxa vida, estava falando tão bem de mim. Então, esse mas, ele muda aí. Ele muda, ele vai fazer o quê? A gente entende que depois desse mas, ela vai parar de falar das qualidades e vai apontar algum defeito no marido dela. Então, a resposta para essa questão aí é letra C. Vai apontar algum defeito do marido. Descritor 11. Estabelecer relações, determinar as conexões lógico-discursiva, raciocinando lá, lógico, racional e discursiva tem a ver com a linguagem, com os elementos linguísticos que estão presentes no texto. E essas relações, elas são marcadas pelas conjunções, pelos advérbios. Esses advérbios, eles definem. Olha no exemplo do H, o mas. O mas sozinho, que é uma preposição, mudou completamente o sentido do texto. Então, é pensar o que nós vamos pensar nesse descritor? Que a gramática também é raciocínio e interpretação. A gente não vai só decorar o mas, nós vamos entender o que o mas quer dizer ali. Porque o descritor 11, estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcado por conjunções, advérbios, etc. Sempre lembrar o quê? Gramática também é raciocínio e interpretação. Tá certo? Então, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula e até mais. Olá! Eu sou a professora Dani Lima. Nossa intenção aqui é ajudar você a fixar ainda mais os descritores de língua portuguesa para lembrá-los na hora da prova. É dividida em 2 provas, português e matemática. E na de língua portuguesa é medida a capacidade de leitura, interpretação e fixação de mensagem. Bons estudos e ótima prova! Dentro do tópico coerência e coesão no processamento do texto, nós vamos ver agora o descritor 12, que é estabelecer relação causa-consequência entre partes e elementos do texto. Descritor 12,
Estabelecer relação causa-consequência entre partes e elementos do texto. O que é estabelecer? Estabelecer é determinar, precisar, instituir, definir, designar, estipular, decidir, indicar, demonstrar, afirmar. O que é relação? É a ligação, a associação, a conexão. A conexão, a ligação de quê? Relação de quê? De causa e consequência. O que é causa? É a razão, o motivo. E o que é consequência? É o efeito, o resultado. Entre o que é essa relação? Entre as partes e elementos do texto, os itens que compõem o texto. Então, o descritor 12, estabelecer relação causa-consequência entre as partes e elementos do texto. Estabelecer, determinar, decidir, relação, ligação, conexão entre a causa, o motivo e o efeito, que é a consequência, entre as partes e elementos do texto. O descritor 12, estabelecer relação causa-consequência entre as partes e elementos do texto. Estabelecer, determinar a relação, a ligação de causa, de motivo e consequência, resultado, entre as partes e elementos, componentes do texto. Estabelecer, determinar, decidir qual é a relação, a ligação, a conexão. Conexão de quê? Relação de quê? Causa e consequência. Razão e resultado entre as partes, componentes do texto. Descritor 12. Estabelecer relação, causa, consequência entre as partes e elementos do texto. Determinar a conexão de causa e consequência, de razão e resultado entre os componentes, entre os itens que fazem parte do texto. Por quê? Os textos, todos os textos, eles têm vários elementos que não estão lá à toa. Não estão simplesmente jogados. Eles têm uma relação entre si. E alguns elementos são a causa de outros no texto, que causam consequências no texto. Então, um está ligado. São várias relações que podem ser estabelecidas no texto. Mas esse descritor está tratando da relação de causa e consequência entre os descritores. Então, eu vou tentar procurar no texto. A minha pergunta é: onde encontro a razão, o motivo, o efeito, o resultado no texto? Para ficar mais claro, vamos ver isso numa questão. Essa questão está no banco de questões, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação em 2013, para a Prova Brasil, nas páginas 41 e 42. Nós temos um texto e questões sobre esse texto. Vamos ler o texto. Então, nós vamos procurar no texto sempre essa relação de causa e consequência. Nós temos aí um texto com as alternativas. Vamos ler o texto. O texto se chama A Herança da Criança e diz assim: vejam o que o homem deixará para nós: uma bola. Mas a bola está velha, está suja, está murchando, está morrendo. Ele a fez com concreto e cimento, sem amor, sem sentimento. A bola está perdida num espaço sem fim, sem rumo ou destino. Teremos que limpá-la, renová-la, revivê-la. Teremos que enchê-la de novo. Não com concreto e cimento, mas com amor e sentimento. Daremos a ela um novo rumo e um novo destino. A bola será o brinquedo de todas as pessoas, homens e mulheres, velhos e crianças. Faremos isso, ou então a herança deixada por nós será um grande vazio e escuridão. Então, esse é o texto. E a questão diz assim: de acordo com o texto, quem é o grande responsável pela destruição do nosso planeta? E as alternativas dizem: Deus, o ser humano, as pessoas mais velhas, o dinheiro. Nós temos que tomar cuidado com essas alternativas, porque são palavras conhecidas que podem nos levar a confundir o que o texto quer dizer com aquilo que nós podemos pensar a respeito do tema do texto. Então, nós vamos ler o trecho do texto que vai nos ajudar a tirar a confusão para ver o que ele realmente está falando. Vamos lá. Vejam o que o homem deixará para nós: uma bola. Mas a bola está velha, está suja, está murchando, está morrendo. Ele a fez com concreto e cimento. Então, nós estamos falando de quê? De algo que o homem fez, que o homem deixou. Quem vai sobrar para o ser humano?
uma bola. E o que fala sobre essa bola? Fala que ela está murchando, fala que ela está morrendo, que foi feita de concreto e de cimento, e por causa disso ela está perdida no mundo. Então, quem é o grande responsável? O que o texto diz? Vejam que o homem deixará para nós uma bola. Quem vai deixar? Quem é o responsável? É o ser humano. Então, a resposta para essa questão é a letra B, o ser humano que está causando tudo isso na bola, na Terra, que está gerando consequências para as gerações futuras. Estabelecer relação, determinar a conexão de causa e consequência, de razão e de resultado entre as partes e os elementos do texto, os componentes, os itens do texto. O que eu tenho que me perguntar? Onde é que está aqui essa razão, esse motivo, esse efeito que um causou no outro dentro do texto? Então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula. Até mais! Olá, eu sou a professora Dani Lima. Nós vamos falar um pouco sobre os descritores de língua portuguesa. Essa sequência de vídeos é dedicada especialmente para você, aluno e aluna do 9º ano. Nossa intenção aqui é ajudar a você a fixar ainda mais os descritores de língua portuguesa para lembrá-los na hora de fazer a prova. Bons estudos e ótima prova! Dentro do tópico coerência e coesão no processamento do texto, nós vamos ver o descritor 13 é estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Descritor 13. Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Vamos ver parte por parte desse descritor. Estabelecer. O que é estabelecer? É determinar, precisar, instituir, definir, designar, estipular, decidir, indicar, demonstrar, afirmar. Então, estabelecer são todas essas palavras. Então, estabelecer relações. O que são relações? Ligações, associações, conexões. Relações entre quem? Entre as partes de um texto, identificando. O que é identificar? Reconhecer, distinguir, diferenciar as repetições ou substituições que contribuem, que colaboram, que ajudam, que auxiliam, que favorecem para a continuidade do texto. O que é continuidade? O encadeamento, a sequência, a série de um texto. Então, o descritor 13 é estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Estabelecer, determinar, definir, indicar. Relações são as ligações, as associações, as conexões entre as partes de um texto. Identificando, reconhecendo, distinguindo, diferenciando as repetições ou substituições que contribuem, colaboram, ajudam, favorecem para a continuidade, o encadeamento, a sequência de um texto. Estabelecer, determinar, definir, indicar relações, ligações, associações, conexões entre as partes de um texto, identificando, reconhecendo, distinguindo, diferenciando repetições ou substituições que contribuem, colaboram, ajudam, favorecem para a continuidade, o encadeamento, a sequência, a série de um texto. Descritor 13. Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Determinar quais são as conexões
entre as partes de um texto, diferenciando, identificando quais são as repetições e substituições que estão favorecendo para a continuidade, para a sequência de um texto. Estabelecer as relações, as conexões entre as partes de um texto, identificando as repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. O que eu devo pensar nesse descritor? A que se relaciona essa parte do texto? Porque todo texto ele tem que estar relacionado, ele tem uma relação, ele tem conexão entre as partes do texto. Porque o texto não é só um amontoado de palavras, uma parte que só... Não, ele é todo costuradinho. Ele tem que ter uma coerência, uma coesão entre ele. Então, para poder... O que esse descritor está fazendo? Ele está tentando analisar a relação entre as partes. Vou me perguntar, a que se relaciona essa parte do texto? Agora, geralmente, as questões, elas perguntam assim... Tal trecho refere-se a. Então, nós vamos gravar a que se relaciona essa parte do texto e as perguntas vão perguntar o quê? Refere-se a. Vamos ver isso na prática. No banco de questões elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, em 2013, nós temos uma questão que diz assim. Nós temos um texto, A Herança da Criança, de Paulo César Dança de Oliveira, e algumas alternativas sobre o texto. Vamos ler o texto. Lembrando que, nessa questão, nós vamos nos perguntar a que se relaciona essa parte do texto. Então, vamos lá. A herança da criança. Vejam que o homem deixará para nós uma bola. Mas a bola está velha, está suja, está murchando, está morrendo. Ele a fez com concreto e cimento, sem amor, sem sentimento. A bola está perdida num espaço sem fim, sem rumo ao destino. Teremos que limpá-la, renová-la, revivê-la, teremos que enchê-la de novo. Não com concreto e cimento, mas com amor e sentimento. Daremos a ela um novo rumo e um novo destino. A bola será o brinquedo de todas as pessoas, homens e mulheres, velhos e crianças. Faremos isso ou então a herança deixada por nós será um grande vazio na escuridão. Então, esse é o texto. Vamos ver o que a questão está pedindo sobre ele. Nas frases, teremos que limpá-la, renová-la, revivê-la, teremos que enchê-la de novo. Todos os termos em destaque referem-se a qual palavra? Então, nós temos aí o pronome. Teremos que limpá-la, renová-la, revivê-la e enchê-la. Esses versos estão ali, ó. Vejam que o homem deixará para nós uma bola, mas a bola está velha, está suja, está murchando, está morrendo. Ele a fez, vendo tudo no feminino. Ele a fez com concreto e cimento, sem amor, sem sentimento. A bola está perdida no espaço sem fim, sem rumo ao destino. E aí, em vez de dizer de novo, teremos que limpar a bola, teremos que renovar a bola, teremos que reviver a bola, teremos que encher a bola de novo, o que foi feito? Foi substituído pelo pronome que vai ajudar a retomar a palavra bola, substitui a palavra bola e ajuda na continuidade do texto sem deixar o texto cansativo. Entenderam? Então, qual é a palavra aí que o lá está retomando? Qual palavra? Bola, certo? Então, ó, bola, bola, bola. Está sendo falado, para não ficar falando bola, bola. Muitas vezes há uma substituição. Então, essa questão aí, a resposta é a letra D, bola. Escritor 13. Estabelecer relações entre as partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Estabelecer, determinar relações, as conexões entre as partes do texto, diferenciando, identificando as repetições, as substituições que contribuem, que favorecem para a continuidade, a sequência do texto. Então, ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais!
Olá, eu sou a professora Dani Lima. Nossa intenção aqui é ajudar você a fixar ainda mais os escritores de língua portuguesa para lembrá-los na hora da prova. É dividido em 2 provas, português e matemática. E na de língua portuguesa é medida a capacidade de leitura, interpretação e fixação de mensagem. Bons estudos e ótima prova! Dentro do tópico coerência e coesão no processamento do texto, nós vamos falar do descritor 14, que é identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Descritor 14, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Então vamos lá. O que é identificar? Identificar é distinguir, ter a capacidade de reconhecer. O que é conflito? É o problema principal da história. E o que é gerador? Causador. O que é enredo? Enredo é a sequência dos principais acontecimentos e ações de uma narrativa. E elementos são os componentes, as partes, os itens que constroem a narrativa. O que é uma narrativa? É uma história narrada por alguém. Então, identificar o conflito do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Descritor 14. Identificar, distinguir ou ter a capacidade de reconhecer o conflito gerador, o problema principal da história, o causador do enredo, que é a sequência dos principais acontecimentos e ações de uma narrativa, e os elementos, os componentes que constroem a narrativa, a história narrada por alguém. Então, descritor 14, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Identificar, distinguir, reconhecer o conflito, aquele problema gerador que é causador do enredo, que é a sequência da narrativa, dos acontecimentos da narrativa. Os elementos são os componentes, os itens que vão construir a narrativa, a história. Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. O que é isso? Distinguir qual é o problema principal, causador das sequências, das ações, das partes que constroem a narrativa, a história. Por quê? Toda história tem algo motivador. A vida é assim, tá lá parado, acontece alguma coisa que dá uma história. Porque história são de fatos que acontecem no dia a dia, na vida das pessoas. Então, sempre tem alguma coisinha, o conflito que muda, tá? Um dia normal e, de repente, aconteceu uma coisa. Então, isso é o que o descritor está tratando, desse problema causador, desse conflito. A nossa pergunta nesse descritor é: o que provocou essa história? Então, descritor 14, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Nós vamos dar uma olhada agora numa questão que faz parte do banco de questões elaborado em 2013 pela Secretaria Municipal de Educação para a Prova Brasil, que está na página 74. Então, nós temos um texto e as questões sobre esse texto. Vamos ler o texto. O texto se chama A Disciplina do Amor e diz assim: foi na França, durante a Segunda Grande Guerra. Um jovem tinha um cachorro que todos os dias, pontualmente, ia esperá-lo voltar do trabalho. Assim que viu o dono, ia correndo ao seu encontro e, na maior alegria, acompanhava-o com seu passinho saltitante de volta à casa. Mas eu avisei que o tempo era de guerra. O jovem foi convocado. Pensa, o cachorro deixou de esperá-lo? Continuou a ir diariamente até a esquina, fixo o olhar ansioso naquele único ponto, a orelha em pé, atenta ao menor ruído que pudesse indicar a presença do dono bem-amado. Assim que anoitecia, ele voltava para casa e levava sua vida normal de cachorro até chegar ao dia seguinte. Então, disciplinadamente, como se tivesse um relógio preso à pata, voltava ao seu ponto de espera. O jovem morreu num bombardeio, mas no pequeno coração do cachorro não morreu a esperança. Quando ia chegando aquela hora, ele disparava para o compromisso assumido todos os dias, todos os dias.
Com o passar dos anos, a memória dos homens, as pessoas foram se esquecendo do jovem soldado que não voltou. Só o cachorro, já velhíssimo, era jovem quando o jovem partiu, continuou a esperá-lo na sua esquina. Então vamos ver o que a questão pede sobre esse texto. A questão diz assim: o trecho do texto que explicita o fato que desencadeia a história é... Então, nós estamos querendo descobrir aquele fato que provocou a história. Porque nessa questão, nós vamos nos perguntar o que provocou essa história. Então, vamos ver a alternativa. Letra A. Foi na França durante a Segunda Grande Guerra. Isso motivou a história? Foi a guerra que motivou a história? As pessoas foram se esquecendo do jovem. Foi esquecimento das pessoas? Um jovem tinha um cachorro. E letra D, continuou a ir diariamente até a esquina. Então, qual dessas alternativas que é a resposta para essa questão? Qual é o fato que gerou a história? O fato que gerou a história foi um jovem que tinha um cachorro, porque se não tivesse esse jovem, esse cachorro, esse relacionamento, e aí o jovem foi chamado para a guerra, não teria acontecido a história. Então, o conflito, o fato que motivou essa história foi a questão do relacionamento dos dois. Aí eles tinham um relacionamento que foi interrompido para esse jovem ir para a guerra. Descritor 14. Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Identificar, distinguir ou ter a capacidade de reconhecer. O conflito gerador é o problema principal, o causador do enredo, que é a sequência, os principais acontecimentos e ações da narrativa. E os elementos, que são as partes que constroem a narrativa, que é uma história narrada por alguém. Nós vamos nos perguntar o quê? O que provocou essa história? Então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula. Até mais! Olá! Eu sou a professora Dani Lima. Dentro do tópico coerência e coesão no processamento do texto, nós vamos ver agora o descritor 15. Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. Descritor 15. Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. O que é diferenciar? É distinguir, discernir, separar. Separar o quê? Diferenciar o quê? As partes principais. O que é principal? São as partes fundamentais, essenciais, indispensáveis, imprescindíveis, relevantes, centrais, elementares das partes secundárias. O que são partes secundárias? São as partes que são acessórias, complementares, auxiliares, prescindíveis, ou seja, dispensáveis. Prescindível e dispensável são sinônimos em um texto. Então, descritor 15. Diferenciar as partes principais das secundárias de um texto. Diferenciar, distinguir, discernir as partes principais, aquelas que são fundamentais, essenciais, indispensáveis, daquelas que são secundárias, que são acessórias, auxiliares, dispensáveis em um texto. Escritor 15. Diferenciar as partes principais das secundárias de um texto. Diferenciar, distinguir as partes principais, as fundamentais, indispensáveis, das secundárias, aquelas que são acessórios, que são apenas auxiliares em um texto. Descritor 9. Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. Distinguir o que é fundamental e o que é acessório. Então, o que eu vou perguntar? Eu vou perguntar, qual é a principal informação desse texto? Qual é a principal informação desse texto? Eu vou diferenciar o que é fundamental, o que é acessório. Vamos lá para uma questão do banco de questões elaborado pela Secretaria Municipal de Educação em 2013 para a Prova Brasil.
E nós vamos nos perguntar nessa questão qual é a principal informação desse texto. Vamos ler o texto com essa pergunta. Qual é a principal informação desse texto? Vamos lá na leitura do texto. Ela não é Alice do País das Maravilhas, mas é a Alice que orgulha o Brasil. O brasileiro lê, em média, 4 livros por ano, ou seja, 1 livro a cada 3 meses. Mas há uma brasileira que é a exceção. Chama-se Alice Vitória Rocha Silva, tem 10 anos e é sergipana. Alice, que não vive no País das Maravilhas em termos de consumo literário, orgulha-se de ser brasileira e orgulha também o país. Acaba de escrever o livro O Monstro de Chocolate, que se tornou a primeira obra brasileira a ser editada simultaneamente em português, inglês, francês e espanhol. O livro foi exposto em Londres na semana passada, na The London Book Fair, uma das mais importantes feiras literárias em todo o mundo. Em tempo, Alice já leu cerca de 1,5 mil contos infantis. A questão diz: a principal informação desse texto é... E aí nós temos alternativas. A alternativa A diz assim, que Alice, do País das Maravilhas, gosta de ler e escrever livros. Vamos lá, letra B. Que há uma Alice brasileira que gosta de ler e já leu mais de 1.500 contos infantis. C. Que o povo brasileiro gosta muito de ler e geralmente lê em média 4 livros por mês. Letra D. Que o livro Monstro de Chocolate é do autor Antônio Carlos Prado. Lembrando que, quando faz esse paralelo, tenta fazer essa relação entre as informações principais e acessórias do texto, o que a questão geralmente coloca? Coloca informações sobre o texto para você se confundir. Por isso que nós temos que voltar, porque nós não estamos querendo qualquer informação sobre o texto, nós estamos querendo a informação principal sobre o texto. Temos algumas informações nas alternativas que estão nos textos? Sim, mas nós estamos procurando a alternativa correta que trata da principal informação. Então, vamos lá. Essa questão diz assim, a principal informação desse texto é... Vamos ver as alternativas. A, que a Alice do País da Maravilha gosta de ler e escrever livros. B, que há uma Alice brasileira que gosta de ler e já leu mais de 1.500 contos infantis. C, que o povo brasileiro gosta muito de ler e geralmente lê em média 4 livros por mês. D, que o livro Monstro de Chocolate é do autor Antônio Carlos Prado. Nós vemos aí nas alternativas que foram tirados trechos do texto e foram colocados na alternativa. Lembrando que nós estamos procurando a principal informação. Nas alternativas, nós temos informações no texto? Temos. Algumas informações estão até corretas. Outros estão trocadas, misturadas, para a gente se confundir. Nós temos que lembrar que nós estamos procurando a informação principal do texto. Então, vamos lá. O texto fala que a Alice do País das Maravilhas gosta de ler e escrever? Não, o texto faz uma relação entre a Alice do País das Maravilhas e a Alice brasileira, por causa do nome. Então, apesar de ter essa relação, essa não é nenhuma informação do texto e nem a informação principal. O povo brasileiro gosta muito de ler, isso está no texto, e que lê 4 livros por mês? A informação no primeiro parágrafo, a primeira linha que nós temos é que o povo brasileiro lê em média 4 livros por ano. Então, ó, colocou a palavra, o número 4, coloca algumas palavras que estão no texto para ir confundindo a gente. O livro O Monstro de Chocolate é do autor Antônio Carlos Prado? Não. Quem escreveu o livro foi a Alice. Então, a alternativa que tem todas as informações corretas e que é a informação principal, que é o que a gente está procurando, é a letra B. Há uma Alice brasileira que gosta de ler e já leu mais de 1.500 contos infantis. Nós temos que ficar atentos, porque vai trabalhar com as partes do texto, as partes principais e as secundárias. Vai misturar essas informações e a gente vai estar em mente que nós estamos procurando o que é principal ali. Diferenciar as partes principais das secundárias de um texto.
diferenciar, distinguir as partes principais, que são fundamentais, indispensáveis, das partes que são secundárias, acessórias, dispensáveis em um texto. Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. O que eu tenho que ter em mente? Qual é a principal informação desse texto? Então, nós ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula. Até mais! Olá, eu sou a professora Dani Lima. Vamos falar um pouco sobre os descritores de língua portuguesa. Nossa intenção aqui é ajudar a você a fixar ainda mais os descritores de língua portuguesa para lembrá-los na hora de fazer a prova. Bons estudos e ótima prova! No tópico ainda de coerência e coesão, nós vamos ver agora o descritor 16, identificar a tese de um texto. Descritor 16. Identificar a tese de um texto. O que é identificar? É distinguir, ter a capacidade de reconhecer. E o que é tese? Tese é uma proposição, uma proposta para ser discutida. Então, descritor 16. Identificar, distinguir, ter a capacidade de reconhecer a tese, a proposição, a proposta para ser discutida de um texto. Nós não vamos confundir tema com tese. O tema é o assunto do texto. A tese é o assunto, mas é o que o autor do texto está se propondo a defender ali. Ele está fazendo aquele texto que ele quer defender uma opinião, é uma proposta para ser discutida. Então, descritor 16. Identificar, distinguir, reconhecer a tese, a proposição, proposta para ser discutida de um texto. Descritor 16. Identificar a tese do texto. Reconhecer qual é a proposta daquele texto. O que nós vamos ter em mente? O que esse texto está defendendo? Vamos ver isso dentro de uma questão. No banco de questões elaborado pela Secretaria Municipal de Educação em 2013, nós temos uma questão sobre um texto muito conhecido de Carlos Drummond de Andrade, que é Quadrilha. E temos o texto e algumas questões. Vamos ler o texto. Lembrando que nessa questão nós vamos tentar identificar, identificar o que o texto está defendendo. Vamos lá. Esse texto é um texto muito famoso. Temos essa imagem aí que dá para a gente identificar um pouco os personagens dessa dança muito bem construída por Carlos Drummond de Andrade. Então vamos lá. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos. Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se. E Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então, nós temos esse texto muito interessante de Carlos Drummond de Andrade, chamado Quadrilha. E a questão pergunta o seguinte: o texto defende a tese de quê? Nesse texto aí, os finais das histórias de amor aí, de todas essas histórias, elas tiveram um final feliz? A letra A pergunta: as histórias de amor sempre têm um final feliz? Não, né? Cada um foi para um rumo, tem gente que morreu de desastre, tem gente que suicidou. Isso não é um final feliz. Então, essa questão não está correta. O amor deve ser para sempre? Tem essa questão da eternidade do amor? Não, né? Vocês viram que o amor de todo mundo não foi eterno, né? O amor é marcado pelo desencontro? Então, será que foi um desencontro? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Lili, depois um foi para um lado, outro foi para o outro. Não é essa a questão do texto? É essa questão que a tese que o texto defende é que o amor é marcado pelo desencontro. E a letra D é: a liberdade deve ser cultivada nos dias outros. O texto não fala nada de liberdade. Então, a resposta a essa questão é a letra C. O amor é marcado pelo desencontro.
Então, nós vemos que, escritor 16, identificar a tese de um texto. Identificar o quê? Reconhecer. E o que é tese? É a proposta. O que nós temos que nos perguntar? O que esse texto está defendendo? Tá certo? Então, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula e até mais!